encher o seu coração da presença de Deus. Que nessa noite o seu coração possa transportar, que haja um transbordar na sua vida. Quero dizer para a amada igreja do Senhor que para mim é uma alegria estar aqui nessa noite. Há algum tempo, né, pastores, que não venham por aqui ministrar, né, João? Aleluia. Glória a Deus. E é uma alegria. Gostaria de orar pelas ofertas. Pastor orou, né? Bom, vamos direto para a palavra. Gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20. Aleluia! Deixa eu botar aqui o celular no avião, amém, irmãos? Desconecte da terra, se conecte do céu essa noite. E, como o pastor Bosco bem disse, esse ano é um ano de avançar e de crescer. Estamos aqui, viemos lá de Sítio Alegre, estamos ali pastoreando aquela igreja, né? Há 2 anos, juntando tudo há 4 anos, né, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. E estamos aqui, eu e minha casa, e tem um jovem ali que está nos visitando ali. Fica de pé, gente. Aleluia. Né? Ele está conosco aqui, lá de Sítio Alegre, irmãos. A gente está intercedendo ali pelo pastor dele, vem? Eu estou na brecha, varão, deixa Deus te usar. Jeremias 20, verso 9 diz assim: mas se eu digo, não mencionarei nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Aleluia. Toma sempre, por gentileza. O título dessa nossa reflexão, irmãos, é Corações em Chamas. Glória a Deus. Nosso coração está em chamas ali em Sítio Alegre, clamando, orando, intercedendo, fazendo a obra de Deus. Há jovens naquela cidade ali que está com o coração incendiado e incendiando. Glória a Deus. E eu acredito que Deus ele pode queimar ainda mais o coração daquele que nessa noite que já está incendiado e incendiar mais corações ainda nesse lugar. Amém? Quem está incendiado da glória a Deus? Quem quer incendiar ainda mais a glória a Deus? Aleluia. Amém. Aleluia. Corações em chamas. Irmãos, Jeremias ele estava inserido dentro de um contexto aonde a traição, o pecado do povo contra o Senhor estava crescendo. E a Bíblia vai dizer no capítulo 17, verso 1, que esse pecado estava gravado no coração daquele povo, no coração de Judá, né? Estava escrito como uma ponta de ferro, gravada como uma ponta de um diamante na tábua dos vossos corações. Os mandamentos, os estatutos, as orientações de Deus estavam sendo removidos e retirados do coração. coração daquele povo devido à desobediência,
devido às transgressões, devido a um coração endurecido, e muitos estavam virando as costas para o Senhor. E aí o Senhor chama Jeremias, e assim: Jeremias, desce à casa do oleiro, vai ali na casa do oleiro, porque eu tenho algo a te mostrar. No verso 6 do capítulo 18, o Senhor diz assim a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como faz este oleiro, ó casa de Israel? Não poderei eu fazer nas vossas vidas como este oleiro está fazendo no barro? E o que acontece, irmãos, é que isso estava acontecendo. Essa palavra foi direcionada a Jeremias porque o povo tinha esquecido, o povo estava se esquecendo, o povo estava se esquecendo de quem era o Deus de Israel. Estavam queimando incenso a outros deuses, estavam devotando a sua adoração a outros deuses. Jeremias 18:15 diz assim: contudo meu povo esqueceu-se de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas. O povo tem se esquecido de mim e tem queimado incenso a outros deuses, e ele vos tem feito tropeçar nos caminhos antigos. Os caminhos antigos, as veredas antigas, irmãos, fala-se de um caminho, fala de veredas permanentes, de veredas eternas. E quando nós olhamos para veredas eternas, nos lembramos daquele que é eterno. Então o povo estava se esquecendo de caminhar pelas veredas eternas, estava deixando de adorar aquele que é digno de adoração, estavam entregando a sua adoração a deuses estranhos. E o Senhor levanta Jeremias para trazer revelações profundas. Jeremias, o Senhor orienta no capítulo 19 para que Jeremias ele compre uma botija de barro e leve diante dos anciãos, leve diante das autoridades. No verso 1 você pode testificar isso: compre uma botija do oleiro e leve contigo aos anciãos do povo e aos sacerdotes. E ali Jeremias ele se apresenta diante daqueles homens ali, quebra a vista de todos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, desse modo quebrarei esta nação por conta dos seus pecados, por conta daquilo que vocês têm oferecido a outros deuses estranhos. Jeremias 19:10 ao 13. Olha o contexto, irmãos, que Jeremias está inserido. Jeremias ele recebe revelações do Senhor. Jeremias ele recebe instruções dos Deus de Israel. Jeremias estava dentro de um contexto de apostasia, dentro de um contexto de idolatria, dentro de um contexto de abandono. O povo estava à beira do cativeiro, o povo estava à beira da prisão, o povo estava à beira da morte, mas mesmo assim permanecia nas práticas erradas. Mesmo assim, conhecendo quem era o Deus de Israel, permaneciam nas práticas erradas. Estavam deixando de lado a adoração ao verdadeiro Deus, não estavam ouvindo a voz profética, mas estavam inclinando seus corações a outros deuses. As autoridades, os religiosos, os sacerdotes, eles não deram ouvido à voz profética. Eles não quiseram ouvir aquilo que Jeremias estava a revelar ao coração deles. Jeremias 19, no verso 14 ao 15 diz assim: Jeremias voltou então de Tofete, para onde o Senhor mandara profetizar.
E entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ouçam, travei sobre essa cidade e sobre todos os povos ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Aquele povo ali estava com o coração endurecido, enrijecido, não queriam ouvir a voz do Senhor. O Senhor levanta este profeta para anunciar aquilo que iria acontecer, mas aqueles homens ali não queriam ouvir a voz profética, pastor. Aqueles homens ali não queriam atentar para a voz profética que estava sendo liberada sobre a vida deles. Conheciam ao Deus de Israel, lembravam-se certamente das histórias dos milagres realizados. Era uma nuvem de glória. O Senhor conduziu o povo através de uma nuvem. Durante a noite tinha aquela coluna de fogo para aquecer o povo em meio ao deserto, em meio ao frio. Durante o dia tinha uma proteção da nuvem. E tantos feitos, o mar vermelho se abre. Durante anos e mais anos o povo é alimentado com a maná que caía do céu. Tantos milagres, tantos feitos maravilhosos, mas mesmo assim o povo ainda continuava endurecendo o coração para o Senhor. E a pergunta que eu vos faço nessa noite é, irmãos: será que ainda nos dias atuais estão tentando silenciar a voz profética? Será que ainda nos dias atuais estão tentando silenciar a voz profética? Entenda uma coisa: eu e você somos voz profética nessa geração. E nós, como voz profética, precisamos anunciar as verdades que a palavra nos ensina. Mas para que isso aconteça, os nossos corações precisam estar em chamas. O meu coração e o seu coração precisam estar em chamas. E como é que eu posso identificar se o meu coração está em chamas, pastor? Verso 1 e verso 2. Acompanha comigo, diz assim a palavra do Senhor. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo. Repita comigo: mandou espancar o profeta e mandou prendê-lo. Mandou prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Como eu posso identificar se o meu coração está em chamas? Quem tem um coração em chamas tentarão silenciar a voz profética, lhe aprisionando em cárceres. Quem tem um coração em chamas tentarão silenciar a sua voz. Muitos cárceres têm sido gerados e introduzidos dentro dos lares. Muitas situações têm ocorrido e acontecido em meio à sociedade para gerar prisões na alma, para aprisionar jovens, homens e mulheres. Muitos planejamentos têm acontecido, irmãos, em meio às encruzilhadas da vida, em meio aos ambientes a qual não adoram a Deus. Planos e planejamentos têm sido orquestrados para que o povo de Deus seja aprisionado dentro daquilo que ele mesmo vive, dentro das práticas religiosas a qual ele mesmo acredita. Quando você vai olhar para a história de Daniel, antes de ser lançado na cova dos leões, a
aqueles homens ali, os governadores, os líderes que estavam ali com ele, eles foram pesquisar, foram estudar a vida de Daniel. Por quê? Porque não encontraram falha no caráter daquele homem. E eles fizeram uma lei para que nenhum homem fizesse nenhum tipo de oração, não fizesse nenhum tipo de petição, se não fosse ao rei. E o que acontece? Quando Daniel ele fica ciente, sabendo, ele vai para o seu quarto. Ele abre a janela do seu quarto voltada para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que ele se prostra para adorar. Ele se prostra para orar 3 vezes por dia, como era de costume. Como era de costume. Mas entenda uma coisa, irmãos. Aquele que tem um coração em chamas tentarão silenciar a voz profética. Vão tentar levantar situações contra as nossas vidas, contra a sua vida, para silenciar a voz profética que foi através de você. Vão tentar nos calar, vão tentar nos paralisar, vão mandar nos prender. O interessante é que este homem ele foi lançado no cárcere para ser silenciado. Jeremias foi lançado no tronco para que ele não viesse mais declarar as palavras que o Senhor lhe entregava. Ele foi preso por falar a verdade. Ele foi lançado no tronco por falar a verdade. Alguém aqui já foi colocado no cárcere por ter falado a verdade? Levanta a mão aí. Alguém já foi espancado aqui por ter falado a verdade? Mas o que acontece, irmãos, é que hoje falar a verdade é sinônimo de cadeia. Falar a verdade hoje é o risco de ser algemado e ser preso. E nós, como voz profética, nós não podemos nos calar diante daquilo que as trevas têm tentado planejar. Jeremias, ele foi preso, ele foi lançado no cárcere simplesmente por estar falando a verdade. E ainda hoje tentam silenciar a voz profética nessa geração através de um espírito de manipulação, um espírito de engano, um espírito de perseguição. 1 Reis capítulo 18, verso 4, você vai ver que Jezabel ela estava perseguindo e eliminando os profetas. Se não fosse um servo Obadias que reuniu os 100 profetas e escondeu nas cavernas e estava alimentando com pão, todos eles teriam morrido. Então Jezabel estava perseguindo. E o mesmo espírito de manipulação nos dias atuais ainda está perseguindo a igreja para paralisar, para prender, para sufocar, para amordaçar, para silenciar a voz profética. E eu e você somos voz profética nessa geração. E nós precisamos, irmãos, a cada dia mergulhar nessa presença. Como podemos, irmãos? Como podemos identificar se os nossos corações estão em chamas? Se tentarem silenciar a sua voz, se tentarem me calar por estar falando a verdade, isso é um indício que o seu coração está em chamas, porque você está anunciando a verdade da salvação. Verso 3 ao 6 diz assim: na manhã seguinte, quando o pastor mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama mais pastor, e sim Magor-Missabib, em outras versões vai dizer como se fosse um atormentador de todos. Por assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. E entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará na espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá.
pecado, levarão tudo como despojo para a Babilônia, e você e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você tem profetizado mentiras. Como eu posso saber, irmãos, como eu posso identificar se o meu coração está em chamas? Quem tem um coração em chamas, certamente passará por perseguições. Escute. Mas ao mesmo tempo, receberá revelações proféticas que trará juízo e destino sobre o povo. Como eu posso identificar se o meu coração está em chamas? Certamente passaremos por perseguições. Certamente passaremos por esse tempo. Mas em um tempo uma coisa, será um tempo onde também receberemos revelações sobrenaturais, proféticas, que dará destino. Jeremias, ele sofreu perseguição, irmãos. Cristo sofreu perseguição. Os discípulos sofreram perseguição. Tantos homens de Deus sofreram perseguição. Existem países aí afora que não se pode pregar a palavra, que não se pode liberar a palavra, que não se pode falar a verdade. Por quê? Porque existe perseguição. Porque não se pode anunciar as boas novas do Senhor. Mas entenda uma coisa, irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 5:11: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Eu e vocês nós seremos bem-aventurados. Sabe por quê, irmãos? Porque nosso é o reino dos céus. Entenda uma coisa, irmãos. Jeremias, mesmo diante do cárcere, Jeremias, mesmo diante da perseguição, Jeremias, mesmo diante de tudo aquilo que ele sofreu, ele teve ousadia, ele teve coragem de entregar o recado. Mesmo diante da angústia, ele não se calou. Mesmo diante da morte, ele não retrocedeu. Sabe por quê, irmãos? Porque quem está com o seu coração em chamas entende o propósito que Deus tem na sua vida. Observa comigo no verso 5 e no verso 6. Eu entregarei nas tuas mãos, eu entregarei nas mãos dos teus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os teus bens de valor. Levarão tudo como despojo para a Babilônia, e você e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio. Olha a revelação que esse homem teve. Olha a revelação profética, a palavra liberada, aquilo que Deus vai gerar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mesmo diante do cárcere, mesmo diante das perseguições, à medida que mais buscamos, mais recebemos revelação de Deus. E esse homem, ele teve ousadia. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração dele estava em chamas. Apóstolo João, um homem natural, comum, igual a mim e a você, recebeu a revelação do Apocalipse. E você também pode receber revelações de Deus, direção de Deus, à medida que você se coloca na presença. Mas é preciso que o seu coração esteja em chamas, apaixonado. O mundo aí afora não está brincando. As forças malignas não estão brincando de ser malignas. Eles não brincam. Eles sabem esperar o tempo de atacar. Eles se infiltram. Eles manipulam.
Eles querem exercer autoridade, influência, para orquestrar, para manipular, para disseminar as suas ideologias. E eu e você precisamos estar alinhados com o propósito, alinhados com as revelações, alinhados com a palavra. Porque quando o seu coração está em chamas, apaixonado por essa palavra, você tem discernimento, compreensão, para que quando as perseguições venham se levantar contra a sua vida para tentar silenciar a voz profética, mesmo que lhe lancem no cárcere, você não vai se calar. Você vai ter ousadia para denunciar o pecado. Você vai ter ousadia para anunciar as boas novas do Senhor. Essa é uma evidência daqueles que estão com o coração em chamas. Verso 7 diz assim: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Que declaração maravilhosa, né? Eu fui iludido. Iludido eu fui, iludido fiquei, né, pastor? Ficamos pela presença. Sabe o que acontece, irmãos? Quem está com o coração em chamas, ele está derretido em sua presença. A minha vontade, a sua vontade está derretida na presença do Senhor. Eu não consigo mais prevalecer contra a minha vontade. Quem está com o coração em chamas, ele está derretido pela presença do Senhor. Ele está apaixonado pela presença. Nós estamos derretidos, irmãos. E quando nós estamos derretidos pela presença, nós não conseguimos mais prevalecer contra a nossa própria vontade. Porque nós entendemos que a vontade do Senhor é mais forte do que nós. A vontade dele é superior à nossa vontade. É como nós ouvimos no retiro a pastora dizendo: eu não tenho escolha, eu tenho que te amar. Nossa pastora, uma das nossas pastoras, trouxe essa declaração dentro de um contexto, de um aconselhamento, e ela expressou isso para uma pessoa dizendo: eu não tenho escolha, eu tenho que te amar. Eu e você, nós não temos escolha, nós temos que amar aquele que nos persegue. Nós não temos escolha. Você tem que amar aquele que te persegue. Você tem que amar aquele que fala mal de você. Você tem que amar aquele que te apedreja. Aquele que pisa no teu carro e aperta assim, ó. Você tem que amar esse. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu e você estamos rendidos na presença, nós não conseguimos mais prevalecer contra a nossa própria vontade. Porque a vontade humana não é se silenciar e amar. A vontade humana é outra. É descontar. É descontar. Mas aquele que ama ao Senhor, que está com o coração em chamas, ele entende que a vontade do Senhor é mais forte do que a nossa. Jeremias, ele apresenta esse argumento de que foi iludido, mas ele foi iludido pela presença, porque ele se apaixonou. Ele amou ao Senhor de tal maneira que ele se entregou, ele se rendeu. E eu e você precisamos nos entregar, nos rendermos à presença, porque eu e você, nós somos atraídos a um ambiente de glória, e desse ambiente nós não queremos mais sair. É por isso que nós queremos estar na presença, é por isso que nós nos submetemos à vontade do Senhor. O desejo do meu coração já não corresponde mais à minha vontade. O desejo do nosso coração, ele não pode mais corresponder à nossa vontade. Sabe por quê, irmãos? Porque o fogo
ele vai incinerando os meus desejos. E é por isso que muitas vezes tem pessoas que não querem ser incendiados, porque não querem deixar os deleites da carne. Mas se você se permitir ser incendiado, seu coração estiver em chamas, os deleites da carne não vão falar mais alto. Você vai dizer assim: eu fui iludido, e iludido estou. Por quê? Porque eu conheço ao Senhor e eu me apaixonei pela sua presença. Glória a Deus. Os prazeres do mundo já não te satisfaz, já não nos satisfaz. Mesmo que os escárnios, mesmo que as zombarias aconteçam diariamente, como nós vemos aqui no verso 7, sirvo de escárnio todo dia, mesmo assim, vai continuar perseverante na presença, porque você ama ao teu Deus, você ama ao teu Senhor. Jeremias capítulo, verso 8, perdão, diz assim: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Quem tem um coração em chamas, irmãos, vive uma chamada profética, e ele tem conhecimento de que ele não será bem recebido por todos. Aquele que tem um coração em chamas e vive uma chamada profética, ele tem ciência de que ele não vai ser bem recebido por todos, pois o seu ofício é denunciar e confrontar o pecado. Aquele que está com o seu coração em chamas, ele compreende isso. Ele não tem aquela questão, pastor, de mimimi. Olhou de uma forma errada, o irmão olhou, às vezes passou por ele, não falou, não cumprimentou, pronto, fechou. Passou o ano todo empurrado, não estava nem mais do Senhor. Rapaz, o pastor passou ali por mim, falou nem comigo, misericórdia. Irmão X, irmão Y passou por mim, nem me cumprimentou. Meu Deus do céu, acabou. Está com um dia que eu não recebo uma mensagem do meu pastor. Meu Jesus. Quem tem um coração em chamas e vive uma chamada profética, ele entende que ele não será bem recebido por todos, porque o seu ofício é denunciado. Ele entende que ele pode até ser ridicularizado todos os dias, como nós vemos aqui no verso 7. Ele pode até ser motivo de zombaria em todo o tempo. Verso 7. Mas ele entende o papel dele, por quê? Porque o coração dele está em chamas, ele sabe quem ele é. Eles sabem a qual Deus a qual eles têm servido. Ele pode ser motivo de zombaria, ele pode até ser insultado e censurado. Olha o verso 8, irmãos. Olha só. Sempre que fala é para gritar que a violência está o quê? Denunciando. Por isso a palavra do Senhor me trouxe insulto. A NVI usa essa expressão. Me trouxe censura o tempo todo. O interessante é que criar fake news nas redes sociais, gerando um contexto onde uma jovem está tendo um relacionamento com o que não está e morre, é normal, mas falar a verdade é crime. O que acontece, nós estamos vivendo dentro de um contexto, irmãos, onde as pessoas têm priorizado muito mais aquilo que o mundo tem servido do que aquilo que o céu tem gerado e proporcionado. As pessoas têm se alimentado mais das migalhas da lama, do lixo, do resto
do esterco dos porcos do que do pão vivo que desceu do céu. E nós precisamos voltar à palavra, voltar à essência. Eu e você somos voz profética nessa geração, e nós não podemos nos silenciar diante da mentira e diante do pecado. Desperta, irmãos. Desperta, igreja. Desperta. É tempo de avançar. Jesus está às portas. Prepara-te, Ele vem. Prepara-te. Ele está às portas para buscar a sua noiva. Aquele que tem o coração em chamas e entende o seu propósito, ele pode servir de alvo de fofocas e denúncias enganosas. Jeremias 20:10 diz assim: sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe insulto e censura o tempo todo. Esse homem estava sofrendo tudo isso, irmãos. Então eu e você precisamos entender que o espírito do engano vai tentar silenciar a minha voz e a sua voz, para que você não cumpra o chamado e o propósito que Deus tem na sua vida. E nós precisamos despertar. Verso 9 diz assim: mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Já não posso mais. Quem está com o seu coração em chamas, a sua vontade não é mais predominante. Se o seu coração está queimando, a sua vontade não é mais predominante. Ela passa a ser submissa ao propósito de Deus. Quem está com o coração em chamas diz a glória a Deus. Então entenda que a sua vontade não pode mais predominar. Ela tem que ser submissa ao propósito. Ao propósito de Deus. Ao propósito dele. E a vontade dele é que todos sejam salvos. Todos. Então eu e você, nós somos voz profética nessa geração para anunciar as boas novas. Mesmo que venham tentar nos lançar no cárcere, mesmo que venham tentar nos lançar no tronco, entenda uma coisa: se você for lançado no cárcere por falar a verdade, meu querido, faça igual a Paulo e Silas, comece a adorar, porque algo sobrenatural acontecerá naquele ambiente. Há um propósito de Deus para todas as coisas debaixo do céu. Então se posiciona como homem e mulher de Deus e vive o propósito. Se submeta à vontade do Senhor. Então a vontade de Jeremias, irmãos, era não mais mencionar a palavra do Senhor. Ele estava mais com vontade. Ele queria restringir a voz profética. Mas ele mesmo verbaliza que ele não conseguia mais conter. Era como um fogo ardente dentro dele. E a vontade do Senhor, irmãos, ela vai gerar um ardor dentro do seu coração. Se o seu coração não arde de paixão por almas, não queima por vidas, não está sendo incendiado nessa noite, se o seu coração não está queimando, a pergunta é: seu coração está em chamas? Mas eu quero te dizer, há coração em chamas nesse lugar. Há pessoas que estão queimando na presença. Eu quero te dizer nessa noite que você vai também ser incendiado por essa presença. Amém, irmãos? Então ele já não podia mais conter. Por quê? Porque havia um fogo dentro do seu coração. E as evidências de um coração em chamas, irmãos, ele é submisso ao propósito. Aquele que está com o seu coração em chamas, ele é submisso ao propósito. E ele sabe disso. Porque quem vive
ela demonstra um verdadeiro arrependimento. Ele demonstra arrependimento. A sua vida não é mais a mesma. E quando nós nos arrependemos, irmãos, nós colocamos o Senhor como prioridade, mesmo que nós venhamos ser lançados no fogo. E entenda uma coisa: se você for lançado no fogo, ainda assim você vai incendiar aquele fogo. Amém. Se você está queimando na presença, mesmo que você venha ser lançado no fogo, você vai queimar o fogo. Quer ver comigo na Bíblia? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. A Bíblia vai dizer, irmãos, que 3 jovens foram lançados ali: Misael, Azarias e Ananias. Mas por quê? Porque eles priorizaram a Deus. Eles tinham que se prostrar diante de Nabucodonosor e adorá-lo. E ele diz: vocês vão ter que se prostrar e me adorar. Ele disse: nós não iremos nos prostrar. E agora eu quero ver qual Deus que vai libertar vocês. Mesmo que o nosso Deus não o liberte, ainda assim nós não iremos nos prostrar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, a partir do verso de número 24: logo depois de o rei Nabucodonosor alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nos atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desarmados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Me explica, ciência, me explica, cientistas, como o fogo não incendiou aqueles 3 homens. Me explica. O 4º homem estava ali com eles. Aqueles homens estavam em chamas, servindo ao Deus vivo. E mesmo sendo lançados no ambiente, eles poderiam morrer. O ambiente foi transformado pela glória. Se lançarem você no cárcere, lá vai ser um lugar de cura e libertação. Se tentarem lhe aprisionar, tentarem lhe paralisar, tentarem silenciar a sua voz, lá também será um lugar de transformação. As feridas que te feriam, você vai ser curado para curar. As prisões que me aprisionaram, você vai ser livre para libertar. Mas se permita que o seu coração se incendeie na presença. Seu coração precisa estar de chamas todos os dias. Todos os dias. O avivamento, irmãos, no país de Gales, ele desencadeou um dos maiores moveres que já se ouviu falar. Simplesmente havia ali pastores, um pastor inconformado, uma jovem que tinha acabado de aceitar a Jesus, e uma pergunta qual foi liberada sobre a vida deles, de vários jovens, aqui estou vendo vários jovens, e a pergunta foi: o que significa Jesus para você? Para vocês, perdão. O que significa Jesus para vocês? Muitos trouxeram várias respostas, mas uma jovem chamada Flora Evans, ela disse assim: eu amo a Jesus com todo o meu coração, ele morreu por mim. Uma declaração simples que qualquer um que pode falar. Mas a questão não é o que ela falou, mas a forma que ela falou, a intensidade que havia no coração dela. E essa declaração acendeu uma faísca que trouxe uma explosão naquele país, e foi um grande mover, um grande avivamento que aconteceu no país de Gales. E havia também um jovem chamado Evan Roberts, de 26 anos, que há 13 anos estava clamando: Senhor, aviva, aviva o país de Gales, me dá o país de Gales, aviva essa geração, aviva esse povo. Quantos jovens estão clamando? Quantos jovens estão dizendo: Senhor, aviva Monte Castelo?
aviva Monte Castelo. Quando o fogo desce, ele acende corações. Quando o fogo vem, ele incendeia corações. Esse jovem, ele queria 100.000 almas. Você sabe quantas almas tem em Fortaleza? Quem sabe aí da glória a Deus? Eu pesquisei, irmão. Segundo o Google, a última pesquisa que foi feita em 2023, tem 2.428.678 almas. É que diminuiu 31% do outro censo. Diminuiu 31%. Olha aí, diminuiu 31%. Eu vou fazer o papo agora. Mas pesquisado tem lá. Amém. Mas quantas almas você está pedindo ao Senhor? O que nós estamos gerando em oração? Como é que está o nosso coração? Queremos um avivamento? Queremos o fogo do céu? Mas o avivamento, a evidência é arrependimento. A evidência de um poderoso avivamento é salvação, é mudança de caráter, é uma mudança social, é um confessar de pecados. Nós, ali no sítio, temos vivido um mover de Deus. E teve pessoas, irmãos, que nos procurou para confessar pecados. E nós nos assentamos à mesa e disse: Jesus. Sabe o que é isso? Evidências de avivamento. Corações em chamas. O seu coração precisa estar em chamas todos os dias. Porque quando você está com o coração em chamas, a glória vem. Não é a minha glória, é a glória dele que traz a mudança no ambiente. A atmosfera muda. E quando a atmosfera muda, corações se derretem, corações se rendem à presença. Então é noite de incendiar, é noite de queimar. E para finalizar, irmãos, verso 11 e 13 diz assim: mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Quem está com o coração em chamas tem certeza, tem convicção da presença do Senhor dos exércitos nas nossas vidas. Quem está com o coração em chamas tem essa convicção, tem essa certeza. E o que acontece, irmãos, é que aqueles que planejam contra a minha vida, contra a sua vida, aqueles que projetam o mal, a Bíblia vai dizer, irmãos, enquanto nós adoramos, enquanto nós clamamos, enquanto nós glorificamos, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois o livrou a alma do necessitado. Se há uma necessidade em você, enquanto você adora, enquanto você glorifica, enquanto você está na presença buscando, você tem a certeza que o Senhor está contigo, o valente guerreiro está contigo. É a presença dele que governa a minha vida, que governa a sua casa, a sua família. Então, em nome de Jesus, continue a glorificar, continue a adorar ao Senhor, pois a glória do Senhor, a sua presença, ela é atraída a um ambiente desse, e de repente, queridos, como aconteceu no Pentecoste, há um mover do céu, a glória vem, a sua vida é transformada, eu e você somos cheios
fé nessa noite, na certeza de que o seu coração está em chamas, na certeza de que você quer fazer algo diferente em 2024, na certeza de que o Senhor está contigo, porque o seu coração está em chamas. Tentaram te silenciar, tentaram calar a sua voz, tentaram me lançar no cárcere, podem até ter conseguido me lançar no fogo dentro de uma situação onde você não olhava para os lados e não via solução, não sabia o que fazer. Mas quando você dobrou os seus joelhos